Pessoal, vamos lá. Dando continuidade, então, nas nossas questões aqui de prática jurídica, a gente vai dar uma olhadinha, como eu disse na aula passada, na situação do cumprimento de sentença, se a gente fosse trabalhar na esfera constitucional, tá? Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar que o processo constitucional ele tem como base o Código Civil, tá? O Código Civil ele serve como base para que a gente possa fazer qualquer situação que seja processual na esfera constitucional. Então, vamos começar aqui pelo cumprimento de sentença. O que nós tínhamos, então, na esfera constitucional, nos nossos problemas? Nós tivemos uma ação popular que foi proposta, né? Essa ação popular chegou até o recurso especial, né? Que a última peça que a gente viu foi o agravo de instrumento no recurso especial. E dessa forma, agora, a gente precisa falar de cumprimento de sentença. Então, da mesma forma que acontece no cível, o cumprimento de sentença ele é apresentado, desculpa, perante o juiz que prolatou a sentença. Então, a gente vai apresentar esse cumprimento de sentença perante ao juiz de primeiro grau, né? Então, o juiz de primeiro grau, que lá no nosso caso é a comarca de São Caetano de Pernambuco, o número do processo, que é o que o problema não traz para a gente, né? O Luiz Augusto, já qualificado por seu advogado. Aqui você pode fazer a qualificação do Luiz Augusto, tá? Porque como eu sempre digo para vocês, como a gente está apresentando um cumprimento de sentença, a gente está começando uma nova fase, né? Se nós estamos começando uma nova fase, a gente pode trabalhar, então, com a qualificação. Então, Estado Civil, missão, nacionalidade e assim por diante, tá? E aí você coloca lá nos autos do processo que move, no nosso caso lá é o prefeito, né? A gente tem lá o senhor Jacinto Jacaré, o município de São Caetano, e a associação lá que faz, que cobra a Zona Azul, né? Então, apresentar cumprimento de sentença. Nos fatos, o que é importante? Apontar que houve o trânsito em julgado da ação e que não houve o cumprimento de forma espontânea. O que é importante a gente lembrar? Que a gente só apresenta cumprimento de sentença quando não existe o pagamento de forma espontânea da obrigação, tá? Se existisse o cumprimento de forma espontânea, a gente não precisaria falar de cumprimento de sentença. Como não existe esse pagamento de forma espontânea, então, por esse motivo, a gente fala aí da necessidade do cumprimento de sentença. Dentro do direito, o que é importante a gente colocar? Então, eu vou pondo aqui por tópicos, tá? A informação dos cálculos com os índices de correção monetária, os juros aplicados e as respectivas taxas. Isso daqui é o que nós chamamos de liquidação, tá? No CPC anterior, nós tínhamos uma fase de liquidação e depois a gente entrava no cumprimento de sentença. Hoje em dia, a gente não tem mais isso, a gente não tem uma fase de liquidação. Nós apresentamos a liquidação já no cumprimento de sentença, tá? O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária, a periodicidade da capitalização dos juros e a especificação dos descontos obrigatórios. Tudo isso consta de um documento em especial, então tudo isso consta de uma planilha que nós vamos chamar de documento X, porque a gente não tem essa juntada de planilha ao processo, né? E quais são os artigos que fazem a base do cumprimento de sentença nessa situação? É o 523 e o 524, tá? Que são, do CPC. Que são os que falam do não cumprimento. Então, se não houve o cumprimento de forma espontânea, dessa forma eu preciso apresentar o cumprimento de sentença.
E com base em que eu vou apresentar o cumprimento de sentença? Com base no 523 e no 524 do Código de Processo Civil, que são os dois artigos que falam com relação ao que deve ser cobrado nesse sentido. Então, o 523, por exemplo, eu vou trazer os dois para cá. Vou colocar os dois aqui, só para vocês terem eles. O 523, por exemplo, ele fala, no caso de condenação em quantia certa, que é o que a gente fez, já fixada em liquidação, porque a gente já fez as aplicações. No caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado intimado, para fazer o pagamento no prazo de 15 dias. Porque como que funciona esse tipo de cumprimento de sentença? O executado, ele tem prazo de 15 dias para efetuar o pagamento de forma espontânea, para que não seja feito nenhum tipo de aplicação de multa, tá? Então, ele tem 15 dias para pagar. Não pagando de forma voluntária, 10% de honorários mais 10% de multa, tá? Efetuando o pagamento de forma parcial, a multa dos honorários incide sobre o restante da dívida ainda, tá? E não efetuado tempestivamente o pagamento, será expedida o mandado de penhora, tudo bem? Outra coisa que é importante a gente verificar é o seguinte: o juiz dá 15 dias para pagamento. Não sendo feito o pagamento, no despacho sai assim: pague-se em 15 dias, sob pena de multa de 10% e mais 10% de honorários, tá? Após esse prazo, sem nova intimação, 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Então, a parte contrária, o executado, ele pode impugnar esse cumprimento de sentença, tá? Se ele achar que os cálculos que foram apresentados não estão corretos. Então, os artigos que baseiam o cumprimento de sentença é o 523 e o 524, e trabalhar aí com essas características do prazo de 15 dias para pagamento espontâneo, tá? Aqui é só o texto de lei, tá bom? Dos pedidos, a intimação da ré para o pagamento de 15 dias ou que apresente impugnação sobre multa e penhora online de suas contas bancárias ou de outros bens que estejam em sua titularidade. Não sendo feito o pagamento em 15 dias para impugnar, tá? E aí a gente vai começar a falar de penhora online, de Bacenju, de verificar aonde que a gente localiza bens passíveis de penhora para a gente poder falar da quitação dessa dívida. Então, o que diferencia um cumprimento de sentença, que nem esse que a gente está fazendo, do cumprimento de sentença que a gente viu há um tempo atrás do cumprimento de sentença de alimentos? Qual que é a diferença? Aqui é um cumprimento de sentença de título executivo judicial, tá? O prazo aqui é um prazo de 15 dias, né? 15 dias para pagamento espontâneo, sobre pena dessa aplicação de multa, e passado esses 15 dias não sendo feito o pagamento, a parte contrária tem 15 dias para apresentar eventual impugnação, tá? Diferente do cumprimento de sentença dos alimentos, que é prazo de 3 dias para apresentar justificativa. Aqui a gente trabalha com prazo de 15 dias, que é a regra geral do Código Civil, tá bom? Com relação aos pedidos é o pagamento, sob pena de penhora. No cumprimento de sentença de alimentos, a gente fala da prisão, né? Praticamente da prisão. Dá-se a causa o valor de, é importante você informar qual que é o valor do seu cumprimento de sentença. Termos em que pede deferimento. Então, assim, as características são as mesmas. O que muda? Lá em alimentos, a gente trabalha com a lei de alimentos e aqui a gente trabalha com o Código de Processo Civil única e exclusivamente, tá?
Mas a estrutura da peça, ela é praticamente a mesma, porque a gente tem título executivo judicial de ambos os lados, tá? Então, isso não venha mandar, não venha mudar, tá? Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida com relação à peça? Não, porque é a mesma situação, não muda em nada, né? Depois disso, deixa eu mudar aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. A gente vai interpor vai colocar essa peça para o Superior Tribunal, né? Que foi o último que deu. Não. Olha aqui. O cumprimento de sentença, a gente sempre apresenta ele em face do juízo de primeiro grau que prolatou sentença. Mesmo que foi desfavorável. Mesmo que foi desfavorável. Aquilo que eu sempre falo, diferente do penal, nós não temos um juízo da execução. Quem é que cumpre, quem é que pede para cumprir, é o juízo de primeiro grau. Tá? Então, a gente vai propor o cumprimento de sentença em face do juiz que prolatou sentença de primeiro grau. Claro isso? Sim. Sim, mas esse seu sim não me convenceu. Não, está claro que agora a senhora explicou direitinho que mesmo que se for, né, desfavorável, mesmo tem que for, né? Para nós não tem diferença. Quem mais tinha chamado? Não? Então, tá bom. Bem, então com isso a gente tem o cumprimento de sentença, tá? Eu tenho uma dúvida, Pro. Diga. No caso ali, a gente vai pedir para ele pagar em 15 dias ou apresentar contestação, certo? Impugnar. Impugnação. Isso. No caso, a gente já pode colocar no pedido que, caso ele não pague, sem prejuízo dessa solicitação, já solicitar o Bacen, enfim. Na verdade, a gente não solicita o Bacen ainda. Olha aqui, na parte dos pedidos, eu puxei aqui, ó. Então, a intimação no prazo de 15 dias ou que apresente impugnação, sob pena de penhor online só. Essa questão de ofícios, Bacen, Infojude, isso a gente vai deixar para acontecer se não tiver um pagamento espontâneo do cumprimento de sentença. Tá, então a gente não inclui esses pedidos. Não inclui, só pede a penhora online, ponto. Tá? Aí, se ele não cumprir, porque aí, na vida prática, né? Se ele não cumprir de forma espontânea, o que o juiz fala? Exequente, não cumpriu de forma espontânea. O que você quer que eu faça? Porque às vezes o exequente já tem ciência de um bem, por exemplo, né? Então, ele já informa o bem. Se o exequente não tiver ciência disso, aí ele vai pedir esses ofícios que você está falando. Beleza. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, com isso, a gente fecha o cumprimento de sentença na esfera constitucional. Deixa eu só trocar aqui agora. E arquivo. Aqui. E aí, a gente tem também o embargos de terceiro, né? E esse embargos de terceiro, ele vem na esfera civil. Eu vou colocar algumas observações aqui no meio que não pertencem à peça, óbvio. É só mais para a gente conversar. Vou mudar, a estrutura vai sair um pouquinho da ordem. É mais para a gente conversar o que é embargos de terceiro e por que esses embargos acontecem, tá? Então, só vou pôr algumas observações aqui no meio, só para vocês entenderem o que acontece para a gente chegar até aqui, tá? Então, vou pôr só observações. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que são embargos de terceiro, porque muita gente fala assim, embargos de terceiro é a mesma coisa que embargos de declaração. Não, tá? Embargos de declaração é um recurso, né? Tá lá no rol do recurso do 994 do CPC. Embargos de terceiro não é recurso, tá? Então, quando a gente fala de embargos de terceiros, nós estamos falando do seguinte:
a existência de uma pessoa prejudicada alheia ao processo, tá? Então, quando tem uma pessoa que não tem nada a ver com o processo e está sendo prejudicada pela existência desse processo, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que se apresentar no processo dizendo que ela está sendo prejudicada por isso. E quando que ela faz isso? Ela faz isso por meio de embargos de terceiro. Então, é importante a gente deixar aqui, ó, que não se trata de recurso, tá? Ele não tá no rol dos recursos, tá bom? Não possui características de embargos de declaração. Embargos de declaração. Ele não tem nenhuma ligação com os embargos de declaração, tá? A gente chama de embargos porque o que a gente está querendo fazer? É mais embargos no sentido do seguinte: para a ação, porque está prejudicando uma pessoa que é alheia a essa situação. Então, é mais embargos nesse sentido, do para, porque você está prejudicando uma pessoa, você está prejudicando o patrimônio de uma pessoa que é alheia à situação processual, tá? Então, esse que é o ponto aí mais importante. O prazo dos embargos, nós não temos, não tem um prazo para o terceiro se manifestar, tá? Então, o prazo dos embargos não existe, não tem esse prazo de 15 dias, né? Porém, devem serem apresentados no momento do conhecimento do prejuízo. Então, a partir do momento que você está sendo prejudicado, não existe um prazo para você apresentar isso. Só que se você também se mantiver inerte, corre-se o risco de você sofrer uma penhora, do seu bem a leilão. Então, a gente precisa se manifestar nesse sentido. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil da gente entender esse embargos de terceiro, tá? Vamos pensar no seguinte: José, vou colocar aqui, ele é autor, tá? Ele propõe ação de cobrança em face de Paulo, tá? Então, ele... Vou fazer uma coisa melhor aqui, peraí. Vou mexer na estrutura da peça. Então, ele propõe lá uma ação de cobrança em face de Paulo, tá? Exigindo 20 mil reais, tá? Então, eles tiveram lá uma situação que precisa ser cobrado esses 20 mil reais. A gente vai pensar que esse processo já passou por todas as suas fases. Então, quando a gente fala que esse processo já passou por todas as suas fases, ele já passou pela fase postulatória, ele passou pela fase probatória, passou pela fase decisória, passou pela fase recursal e ocorreu trânsito em julgado. Ocorrendo trânsito em julgado, a gente chega no cumprimento de sentença, tá? Então, esse processo, ele já passou
por todas as suas fases. Tudo bem? Chegando no cumprimento de sentença, então foi feito lá cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença, não ocorreu um pagamento de forma espontânea. Então, Paulo não pagou de forma espontânea o processo. Se ele não pagou de forma espontânea o processo, nós vamos trabalhar com os artigos 523 e 524 do CPC. Tá? Então, começou essa fase de cumprimento de sentença, tá? Ô, Pro, Oi. Desculpa, é que eu fiquei com uma dúvida sobre o prazo. Tem o artigo 675 que fala sobre... Peraí que eu vou falar para a senhora. Sobre 5 dias depois da adjudicação. Eu não sei o que... Eu vou chegar lá. Tá, não, pera só um pouquinho que eu vou chegar lá. É por isso que eu tô trabalhando com exemplo. Eu vou chegar nesses 5 dias. Pera aí. Tá. Como a senhora falou prazo, eu pensei que já tinha passado essa parte. Não. Segura aí que eu vou chegar lá. Tá. Então, a gente tem esse cumprimento de sentença, não ocorreu, então, esse pagamento de forma espontânea, tá bom? Dessa forma, o autor começa a procurar bens passíveis de penhora que supere o valor da dívida. Então, a gente vai ter que procurar bens que atingem aí o valor do cumprimento de sentença com as devidas correções. Se a gente tem aí vamos pensar que a gente teve uma sentença justamente no valor de 20 mil reais, vamos pensar que isso tudo corrigido dá 21, tá? Só para a gente arredondar. Então, que chegue aí no valor de 21 mil. Só estou fazendo um arredondamento, tá bom? Aí, o que acontece? O autor descobre a existência de um veículo passível de penhora. E o que o autor pede? O autor pede, então, ao juiz avaliação e penhora do bem encontrado, tá? Então, ele vai lá e pede avaliação e penhora do bem encontrado. Acontece o seguinte, vamos dar um nome para esse veículo. Ele encontra um veículo que é um Corsa, só para ficar mais fácil. Acontece que o veículo Corsa vendido para Márcia. O que aconteceu aqui? O Paulo tinha vendido esse veículo para Márcia antes do processo. Configura fraude. Antes do processo, porém, não realizou as devidas transferências. Não realizou as devidas transferências. E assim, o bem é penhorado. Ou seja, o bem que pertence a Márcia está sofrendo essa penhora, porque a gente já sabe que no contrato de compra e venda de bem móvel, o que importa para nós é a tradição. Essa questão de transferência são questões administrativas, né? O que importa para nós é essa tradição. O bem pertence a Márcia e o bem dela está sendo penhorado. Qual que é a forma que Márcia tem de fazer para se manifestar no processo dizendo que este bem não pertence a Paulo, pertence a ela? O que Márcia tem que fazer nessa situação? Embargos e terceiros, informando a venda do veículo, comprovando
a compra antes da existência do processo. Vou colocar aqui, para não configurar fraude, tá? E informar que atingiu o seu patrimônio. Edileuza, repete para mim o número do artigo. Enquanto ela procura, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Então, essa questão, por exemplo, que a Márcia foi atingida, você falou que o que importa é a tradição e não a questão documental. Só que, para você comprovar essa tradição, você tem que ter, sei lá, uma testemunha, alguma coisa, porque é muito fácil o Paulo ter passado o carro para ela, dizendo que houve essa tradição, mas que o veículo ainda não está no nome dela. Então, como que ela é por isso que mesmo quando a gente faz a venda de veículo, é importante a gente fazer o contrato. Eu não vendo veículo sem contrato. Você que é advogada, mas um monte de gente faz isso. Mas o correto é você fazer esse contrato informando que você está fazendo essa venda, né? E porque essa questão de transferência de documentação, ela é uma questão administrativa do Detran. Na esfera civil, a gente não fala de transferência de documentação. Lá no Código de Trânsito, lá na questão de direito administrativo, sim. Na esfera civil, nós não falamos isso. Então, vamos pensar que você não tem esse contrato. Aí você vai ter que trabalhar com outras formas. Então, por exemplo, você pode trabalhar com comprovantes de pagamento, comprovantes de transferência bancária. Você pode trabalhar com testemunhas que viram, né, o momento da entrega do veículo. Tradição. Talvez você não fez essa documentação no Detran, mas você fez a comunicação de venda. Então, tem essas outras características a serem trabalhadas. Mas nós no civil, para nós, essa documentação do Detran não faz a menor diferença. Para nós, no civil, a documentação do Detran serve de prova. É só para uma característica de prova, mas não por uma característica contratual. Tá. Tá? No caso aí, por exemplo, ela vai ter que contratar um advogado para fazer esse embargo de terceiro somente perante advogado. Ok. Ela pode depois cobrar isso do Paulo, por exemplo? Ela pode cobrar os honorários. Diz o quê? De entrar com uma ação em face dele? Pode. Tá, porque ela vai ter custo, ela vai ter que ser... Pode. Mas aí são fases diferentes, né? É uma ação independente. Tá. Não vai estar embargo de terceiro, ela não pode discutir isso. Tá. Mas aí na ação dela, ela pode citar que foi por isso, não sei o quê, né? Pode. Tá. Pode. Usar o processo como prova. Pode. Tá. Mas numa ação independente dos embargos de terceiro. Seria uma ação do quê? Danos morais? Danos morais, acumulado com dano material. Tá. Tem muito o que falar, não. Tá. Beleza. Achou, Edileuza? É 675 do CPC. 675 do CPC. Eu vou trazer ele para cá. Vamos lá. O 675 do CPC, ele informa o seguinte. Vou deixar tudo junto assim, só para vocês entenderem que é uma coisa só, tá? Então, os embargos podem ser opostos a qualquer momento do processo de conhecimento, quando não transitado em julgada, sentença, e no cumprimento de sentença,
ou no processo de execução, até 5 dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Então, essa questão do prazo de 5 dias, ela funciona quando nós já temos um auto de adjudicação. Então, no caso aqui, por exemplo, o nome da mulher? Aqui no caso da Márcia, né, que tem esse veículo aqui que está sendo penhorado, quando ela tem até 5 dias depois da adjudicação, da alienação ou da arrematação, para se falar dessa existência de embargos. Quando a gente fala que os embargos de terceiro não têm prazo, ele não tem prazo numa característica assim, recursal. Então, tem prazo de 15 dias porque ele não é um recurso, né? Então, ela pode embargar do momento que ela toma conhecimento, tá? Como ela pode embargar 5 dias depois de que esse bem tenha sido adjudicado. Agora, aqui, o parágrafo único, ele fala da existência, caso identifique o titular, o juiz deverá intimá-lo pessoalmente. Quando que normalmente isso daqui acontece? Quando a gente fala de embargos de terceiro, de um bem que está em condomínio. Então, vamos pensar que existe um bem, vamos pensar que a Márcia... Não, vamos pensar que existe um imóvel que está em condomínio, tá? Nessa existência de condomínio, o juiz ciente de que está sendo, então, levado lá a leilão um bem que pertence a um titular terceiro ao processo, ele deve mandar intimá-lo para informar, olha, o seu bem está indo a leilão pelo processo X, né? Um processo que não te pertence. Então, ele está indo a leilão por um processo que não é seu. E aí o juiz tem que cientificar esse terceiro da existência desse processo, tá? Ficou claro os 5 dias, Edileuza? Então, um imóvel que, por exemplo, foi recebido em herança, e aí o casal mora junto, isso é considerado um condomínio? É considerado um condomínio. Então, a pessoa tem que ser intimada pessoalmente. Isso, a parte que não pertence ao processo tem de ser intimada dizendo, olha, o processo vai, o imóvel está sendo penhorado no processo X, na qual você não faz parte. E aí ela tem qualquer tempo para colocar esses embargos de terceiro? Ela tem até 5 dias depois da adjudicação para apresentar embargo de terceiro. Na vida prática, fora disso daqui, na vida prática, no nosso dia a dia, tá? Quando toma ciência, a gente apresenta embargo de terceiro. Na vida prática, tá? Aqui não corra nenhum risco de leilão, porque se tiver o leilão, aí depois até tirar do leilão demora muito. Na nossa vida prática, no nosso dia a dia, tomou ciência, a gente embarga, tá? Mas aqui a gente tem aí a questão da lei, e a lei permite que isso funcione dessa forma. Ok. Tá bom? Bem, então o embargo de terceira... Oi. E se, por exemplo, esse imóvel for a leilão e for vendido? O que acontece? For a leilão e for arrematado. Isso. É isso. É esse prazo aqui, ó. Se acontece a arrematação, eu tenho 5 dias para embargar. Se eu não embarguei, precluiu. Aí você perde o bem. Perde o bem. Eita, então tá. Tá. Que é esse prazo aqui de 5 dias. Então, vamos para a estrutura da peça. Eu coloquei a estrutura da peça aqui depois das anotações, para tentar não mexer tanto na estrutura dela. Vamos lá. Salvar. Os embargos de terceiro, eles são apresentados, no caso que a gente está discutindo um bem imóvel, tá? Então, por esse motivo, a gente vai apresentar ele... Peraí, tem uma vara a mais aqui. A gente vai apresentar ele no local onde o imóvel está,
tá bom? O imóvel está em Londrina. Então, na questão de imóvel, a gente segue a regra de competência do local do imóvel, tá? Por isso que é em Londrina. Os embargos de terceiro, eles são distribuídos por dependência ao processo principal. Então, você tem que informar que distribuição por dependência ao processo número... No caso aqui, qual que é o processo principal? É o processo lá de alimentos, tá? Então, os embargos são sempre apresentados em face do processo principal. No caso aqui, a gente tem a Rosa. A gente tem a Rosa. A gente qualifica a Rosa inteirinha, porque os embargos de terceiro ele tem uma estrutura de petição inicial. A gente qualifica a Rosa, tá? Nós vamos opor embargos, porque embargos a gente sempre opõe. Opor embargos em face do Cristiano, menor em público, representado por Margarida. Por que é em face do Cristiano? Porque quem pede a penhora do imóvel é o Cristiano, que é o autor da ação de execução de alimentos, tá? Então, por isso que o Cristiano ele é o autor da ação, tá bom? Então, a Rosa vai apresentar esses embargos em face de Cristiano. Dos fatos, o que você precisa apresentar nos fatos? Indicar que a Rosa é casada com o Francisco. Então, aqui, Rosa, você não vai chamar de Rosa, né? Você vai chamar ela de embargante. É casada com o Francisco, você vai chamar ele de executado. Você pode colocar, é casada com o Francisco, vírgula, hora. Executado. Eu posso chamar ele de embargado também ou não? Pode. Não, ele não. O embargado é o Cristiano. Tudo bem. No processo principal. O Francisco aqui não tem nada a ver com isso, né? Pelo regime da comunhão parcial de bens, informar que o Francisco figura como executado na ação de alimentos proposta, aí sim, pelo embargado, no caso do Cristiano, que na execução foi penhorado um imóvel que pertence à Rosa e o bem foi arrematado por leilão, que o imóvel foi adquirido por herança e indicar a juntada da certidão de casamento dos documentos comprobatórios da aquisição da herança, tá? Então, dizer que você está juntando, por exemplo, inventário, que você está juntando formal de partilha, tudo que comprove que este bem, na verdade, ele pertence a Rosa recebeu ele de herança. Então, por esse motivo, ele não pode vir a ser penhorado, tá? Ela é uma terceira interessada nisso. Com relação à parte do direito, o que a gente vai trabalhar? Artigo 674, que destaca o cabimento da peça, que destaca por qual motivo nós estamos apresentando embargo de terceiro, porque nós estamos envolvendo o patrimônio de uma pessoa que não pertence ao processo. Nós vamos trabalhar que ela é parte legítima do processo. A tempestividade, que aí a gente trabalha com 675, porque aqui a gente já fala da existência de um leilão, né? A gente já fala que o bem já foi arrematado. Então, se o bem já foi arrematado, 5 dias para apresentar, tá? Fala que os bens, comentar que o bem que a gente recebe de herança, ele não se comunica no patrimônio do casal, tá? Então, aí, trabalhar nessa responsabilidade de que o bem que a Rosa recebeu de herança não pode ser utilizado para se falar do pagamento de uma dívida de Francisco, porque ele não faz parte do patrimônio de Francisco, faz parte apenas do patrimônio de Rosa, e pedir a suspensão da constrição. O que é a suspensão da constrição? Pedir para que seja suspensa a transferência
do imóvel de Rosa para quem penhorou, né? Porque a gente vai discutir agora esses embargos de terceiro. O problema fala do benefício da justiça gratuita, então pediu o benefício da justiça gratuita para Rosa. Como é uma peça a título de estrutura de petição inicial, então a gente vai pedir citação do réu, deferimento da justiça gratuita, chama o Ministério Público porque Cristiano ele é incapaz e as publicações em nome do advogado, tá? Então a gente tem aí uma característica de petição inicial. Com relação aos pedidos, eu queria fazer uma observação. A concessão da constrição, ela pode ser feita a título de liminar. Você pode apresentar uma liminar pedindo a suspensão da constrição. Então, para isso, você entraria com esse pedido de liminar aqui, ó. Da liminar. E aí o 678 pedindo a suspensão da constrição, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com uma característica de tutela, tá? Então, na verdade, seria... E aí ver qual que é o tipo de tutela, porque é isso eu não vou falar. Né? Ver qual que é o tipo de tutela que a gente vai trabalhar para pedir a suspensão dessa constrição, tá? A concessão da liminar, para suspender a constrição, a procedência dos embargos e a condenação do embargado ao pagamento dos honorários. Pede provas, porque a gente está trabalhando com uma característica de petição inicial, então informa que você vai apresentar todos os tipos de meio de provas admitidos no direito. Nesse caso aqui, a gente tem que falar, a gente tem que juntar a certidão de casamento, tem que juntar os comprovantes de que Rosa é proprietária do imóvel, então juntar essas informações. Dá-se a causa o valor de 300 mil, que é o valor do bem, tá? Então, como o problema traz o valor de bem, a gente trabalha com isso. Termos em que pede deferimento e embargos de terceiro feitos. Então, ele tem muita estrutura, a estrutura dele acaba sendo uma estrutura de 319, né? Quando a gente fala de endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, requerimentos, pedidos, a gente tem uma estrutura de 319. Só que aqui a nossa maior discussão, na verdade, é essa situação de que você está apresentando, você está discutindo um bem que não pertence a uma pessoa que faz parte do processo. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Eu tenho uma dúvida no sentido de é necessário pedir a liminar ou não a tutela? É necessário, né? Porque se às vezes você não pede a tutela, não se analisa a característica da necessidade de parar essa constrição, e aí o bem acaba sendo transmitido para o nome de quem penhorou. Então, pedir aí para que essa constrição fique suspensa. Mas o próprio processo já não seria um motivo de suspensão? Não, você tem que pedir essa liminar para parar a constrição. Porque se você não pede a liminar, não se analisa a questão da urgência da análise processual. As tutelas são feitas para isso. Tá? Agora, no caso de você não pedir, e o bem ter sido transferido, já ter sido efetuado, né? Concretizada a transferência. Isso. Mesmo que você tenha entrado com o processo, isso dá discussão ou, tipo, dá discussão, porque se os seus embargos forem aceitos, aí você tem que pedir no cartório que seja desfeita a transferência. Tá. Então, a gente tem uma dificuldade maior.
Seria né? uma coisa mais administrativa mesmo. Exatamente. Então, por isso de pedir essa suspensão. E pode acontecer assim também, né? Aquele que pegou o bem, que comprou o bem no leilão, vamos supor que ele compre e já venda para um terceiro. Nossa. Tem muita gente que faz isso, que compra bem em leilão, nesse sentido, ele compra faturar, e já vende, né? Uhum. Então, se você pensa assim, o bem pertence à Rosa, aí vamos pensar que Paulo compra e Paulo vende para Ana. E não deu tempo desses embargos rodarem, então o bem já está com a Ana. E já foram feitas todos os registros. A dificuldade vai aumentando. Entendi. Tá? Beleza. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom dia. Como é que é o procedimento do registro desse imóvel? Pela própria sentença de execução? E você diz o quê? Se você arremata no leilão? Sim. Quando você arremata esse bem no leilão, é feito... O juiz do processo é comunicado de que o bem foi arrematado no leilão, né? E aí junta-se, o juiz sentencia de que o bem foi arrematado, você junta essa documentação, leva até o cartório e pede para se fazer o registro. Então, a troca de propriedade. Em vez de você levar a escritura, você leva a sentença. Ah, ok. Tá bom? Tudo bem, gente? Todos tranquilos? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem? Edileuza, alguma dúvida? Beleza. Não. Não? Então, tá bom. Então, com isso, até amanhã, porque a gente se encontra amanhã. Não dá para falar bom almoço de domingo. Bom almoço de segunda-feira para vocês. Aproveitem esse frio no calor dos lares de vocês. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Beijo, gente. Eu tenho até amanhã. uma dúvida administrativa. Você tem uma